Olha, nós estamos aqui na TV Grandourados para iniciar mais um programa, o programa Andando com Cristo. Uma alegria poder chegar até você com este programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Dourados. Quero deixar um abraço para você que nos acompanha aqui no programa Andando com Cristo. Quero também deixar aqui uma saudação a todas as nossas igrejas irmãs que juntos conosco trabalham na pregação do Evangelho nessa cidade, a oportunidade de chamarmos a todos ao convite do Evangelho, ao convite da graça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, diz Paulo. Então, nós não temos outra coisa a pregar a não ser o Evangelho. Quem fica inventando mensagem para pregar aí, pode correr o risco de ser identificado como um falso mestre, um falso profeta, e transformar a igreja de Deus numa sinagoga de Satanás é um perigo muito grande. Então, o nosso desafio é pregar o Evangelho, falar que em Cristo a salvação, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É este Evangelho puro e simples do Cristo crucificado. Quem se identifica com a mensagem da cruz está também identificado com o povo de Deus, nossos irmãos na fé. Então estendemos aí o nosso abraço a todos vocês. E o programa Andando com Cristo hoje, ele vai falar um pouco dos pilares da nossa fé em Cristo, e depois quero também falar algumas coisinhas sobre a questão da morte física, como que nós devemos entender a morte física, ou como a Bíblia nos ensina a respeito da morte física. Então, nosso programa hoje terá 2 blocos. O primeiro bloco eu quero falar dos pilares da nossa fé. A palavra de Deus nos chama sempre para estarmos renovando a nossa fé em Cristo. Isso é muito importante. E o segundo bloco eu vou falar sobre a morte física e sobre a questão relacionada a este assunto da nossa morte física. Muitas pessoas não sabem como lidar com isto e nem como lidar com um parente que já morreu. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, quando o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, voltando para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir deles. Era uma despedida melancólica, porque eles não veriam mais a face um do outro. E diz assim o texto de Atos 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja
E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, ou o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esse texto é maravilhoso. Esse texto nos mostra algo que eu preciso de falar com você hoje. Por que o lema da reforma foi Igreja Reformada sempre se reformando? Porque a igreja tem uma tendência neste mundo, a igreja militante, salva pelo Senhor, comprada pelo sangue de Cristo. Mas a igreja, não obstante ela ser divina, uma instituição divina, ela é também uma instituição humana, sujeita a erros, a falhas e sujeita à corrupção do pecado. É por isso que a igreja tem que ter a fiel pregação da palavra de Deus. As marcas de uma igreja verdadeira são essas. Qual igreja que é verdadeira? Não é pela placa. Muitas igrejas têm uma placa bonita, com nome bonito, mas não deixa de ser uma sinagoga de Satanás. O que mostra se a igreja é uma igreja verdadeira é se ela está identificada com o Evangelho de Jesus Cristo. E as marcas da verdadeira igreja de Cristo são a pregação fiel da palavra de Deus. Paulo está dizendo que jamais deixei de vos anunciar coisa alguma, eu estou livre do sangue de todos vós, porque eu jamais deixei de pregar para vocês todo o desígnio de Deus. Tanto eu falei para vocês do céu, como eu falei para vocês do inferno. Tanto eu falei para vocês das sãs doutrinas, quanto eu combati no meio de vocês as falsas doutrinas. Tanto eu resisti à mentira, quanto eu proclamei a verdade. Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da palavra de Deus, onde o Evangelho não é apresentado, onde Cristo não é apresentado como o remédio de Deus para o perdão do pecado do homem,
Igrejas que só andam atrás de cura, milagre, prosperidade. Igrejas que andam só atrás de relíquia, de água benta, de azeite ungido, de pedaço disso e relíquia daquilo, e atrás de idolatrias e etc., que não apresentam o Evangelho, não pode se identificar como uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que prega fielmente a palavra de Deus, independente de placa, até dentro de uma mesma denominação. Pode ter uma igreja local aqui zelosa na pregação da palavra de Deus e uma outra aqui que despreza a exposição fiel da palavra de Deus e pode se deteriorar. Então, a palavra de Deus é para não deixar a igreja perder a sua identidade de igreja de Cristo, a sua identidade espiritual, ética, moral. Por isso, o primeiro pilar de uma igreja, da igreja verdadeira, da verdadeira igreja de Cristo, que eu não estou falando aqui de placa denominacional, mas daquela que está identificada com o Evangelho de Cristo, o primeiro pilar é a fiel pregação da palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é aberta e exposta, onde Cristo não é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde o Evangelho é trocado por essas artimanhas dos homens, seja por um liberalismo moral e espiritual, seja trocado por meramente mensagens de autoajuda psicologizada, ou então que cai por esses misticismos e superstições, não tem a identidade da igreja de Cristo. A primeira identidade da igreja de Cristo é a fiel pregação da palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e de prática da igreja. Paulo está falando aqui: olha, eu sei que depois da minha partida penetrarão entre nós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que vai ensinar coisas perniciosas. Meu querido telespectador, a fiel pregação da palavra de Deus é que gera uma verdadeira espiritualidade na igreja. Não uma igreja misteriosa, mística, apegada a objeto, a bênção e maldição, que tem medo do diabo e essas coisas todas que têm descaracterizado a igreja de Jesus Cristo na leal identidade da igreja com o cabeça da igreja, que é Cristo. Então tome cuidado, isso é coisa séria, nós não podemos negociar esses princípios, jamais. Quando Paulo escreveu esta carta, ele alertou os presbíteros da igreja de Éfeso. E olha o resultado disso. Quando João escreve as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, uma delas foi escrita à igreja de Éfeso. Esta que Paulo está orientando aqui para ser zelosa na pregação da palavra de Deus. Então, quando João escreve esta carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Apocalipse 2, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus ressurreto conhecia muito bem a igreja de Éfeso, ele é o cabeça da igreja. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras, tanto o teu labor, o seu trabalho, como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus que queriam ensinar falsas doutrinas, distorcer o coração da igreja do centro das Escrituras, do centro do Evangelho, e que pusesses à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha, no final do 1º século, já tinha homens dentro da igreja querendo se autodenominar apóstolos, como se houvesse uma sucessão apostólica. Apóstolos foram aqueles enviados por Jesus para aqueles dias. É um ofício temporário da igreja.
Hoje no Brasil tem cerca de 10 mil apóstolos, mas nenhum verdadeiro, não tenha dúvida. Não tem apóstolo hoje nos nossos dias, nem o Papa, nem o apóstolo da Igreja de Roma, nem os apóstolos das igrejas evangélicas. Apostolado foi um ofício temporário da igreja. Os critérios para o apostolado são os seguintes: primeiro, ter sido chamado diretamente por Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lê os evangelhos, você vai ver lá. Chamado diretamente por Jesus. Segundo critério, ter acompanhado o ministério de Jesus. Terceiro critério, ser testemunha fiel da ressurreição de Cristo. Dá para ter apóstolo hoje? Pastor, mas e Paulo? Paulo é o último dos apóstolos nascido fora de tempo e é chamado apóstolo aos gentios. É um caso à parte. Mas nós devemos entender que o apóstolo, eles tinham algumas funções, dentre elas escrever o Novo Testamento. Então já tinha lá alguns homens querendo se autodenominar apóstolos e os achastes mentirosos. A si mesmos se declaram apóstolos e não são. E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não deixastes esmorecer. Depois tinha contra ela que abandonou o primeiro amor. Então você observa que há uma tendência de corrupção. Então, o primeiro pilar da verdadeira igreja de Cristo é a pregação fiel da palavra de Deus. O segundo pilar da verdadeira igreja de Cristo é a fiel administração dos sacramentos. Você sabe muito bem que os sacramentos são dois: o batismo e a ceia do Senhor. São os dois únicos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. E no Antigo Testamento tinha muito simbolismo. Tinha lá o cajado de Moisés, a arca da aliança, o tabernáculo, o pão da proposição, a mesa da propiciação, o candelabro de ouro e tantas outras coisas, né? Tanto simbolismo. Tinha lá o cordeiro que era morto em sacrifício, em holocausto. Eram muitos simbolismos, muitos objetos palpáveis. No Novo Testamento nós temos apenas dois momentos em que existem alguns elementos simbólicos da nossa fé. O pão e o vinho na ceia, quer dizer, está ligado ao sacramento, e a água no batismo. Então, a fiel administração desses sacramentos é outra característica da Igreja de Cristo. A banalização desse sacramento, a falta de zelo na administração desses sacramentos ao povo de Deus, sem critério, aceitando na mesa do Senhor pessoas que não publicaram a sua fé em Cristo, não professaram a sua fé em Cristo, ou libertinos nos seus procedimentos, ou que não comungam da fé. Tem igreja que está no culto, todo mundo é irmão, todo mundo está convidado a participar. Isso é um desserviço ao sacramento, isso é uma banalização do sacramento. A palavra de Deus diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você não sabe o mal que você está fazendo para aquela pessoa que não tem com Cristo um compromisso com a igreja de Cristo e quer participar do sacramento e a igreja autoriza. Isso é perigoso. Outra coisa, a fiel administração do sacramento implica em dar o sacramento completo para a igreja, para o povo de Deus. O sacramento não é o pastor ou aquele que ministra o sacramento comer o sacramento completo e a igreja só uma parte dele. O povo de Deus deve comer o pão e beber o vinho. Todos devem participar igualmente do sacramento. Ele foi dado pelo Senhor Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo distribuiu com os seus discípulos e disse: comei dele todos. Jesus não bebeu o cálice sozinho e deu só o pão para os discípulos. Não, comei dele todos. É um dever nosso ministrar o sacramento completo para a igreja, tanto o pão quanto o vinho, porque é o corpo e o sangue de Cristo que é simbolizado ali. E no caso do batismo, a água é símbolo da purificação.
não é a quantidade de água, é um elemento simbólico. A água é símbolo da purificação, e o batismo representa para nós este rito de iniciação no pacto da graça. E a terceira marca da igreja verdadeira, então a primeira é a fiel pregação da palavra, a segunda é a fiel administração dos sacramentos, e a terceira é a disciplina eclesiástica. Meus queridos irmãos, não tem outra forma de combater o pecado a não ser a igreja aplicando a disciplina eclesiástica aos seus membros. Se um irmão pecou, falhou, ele está passivo da disciplina do Senhor. Se a igreja aplica aquela disciplina com amor, visando a restauração do culpado e não a excomungação do culpado, mas visando a restauração dele, essa disciplina é bíblica e ela deve ser aplicada. Quando a igreja negligencia a disciplina dos seus membros, ela começa a permitir a podridão da igreja e ela deixa de ser testemunho para a sociedade de sal da terra e de luz do mundo. Então a igreja verdadeira de Cristo, ela precisa de ter isto: fiel pregação da palavra de Deus, fiel administração do sacramento e a fiel aplicação da disciplina eclesiástica. São marcas que a igreja não pode abrir mão dela se ela quer ser uma igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. E nenhuma denominação em particular é a igreja toda de Cristo. A igreja de Cristo congrega irmãos de diversas denominações, de todo o mundo, esses que estão identificados verdadeiramente com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós vamos aqui ao segundo bloco do programa Andando com Cristo, e nesse segundo bloco eu quero falar sobre a morte física. Paulo, escrevendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está escrevendo essa carta porque alguns tessalonicenses estavam em dúvida com respeito à morte física. Como entender a morte física? Realmente é uma matéria difícil para nós. Todos nós temos uma pendenga com a morte. Todos nós temos uma
resistência com a morte física. A morte, se você pensar bem, ela é muito cruel. Ela toma de nós pessoas que nós amamos. Ela nos ameaça. Todo mundo, de uma certa forma, guarda aquele frio na barriga quando tem que lidar com a morte. Você vai cuidar da saúde, vai no médico e o médico fala assim: olha, você está com uma doença grave. Essa doença é uma doença de morte. Normalmente você quer virar para o médico e falar assim: doutor, quanto tempo eu ainda tenho de vida? Normalmente nós queremos saber quanto tempo nós ainda temos de vida, porque a morte nos assusta. A morte, de uma certa forma, é uma anomalia, a morte física. Mas não é a pior das mortes. A morte física, ela entrou na história humana por causa do pecado do homem. Deus havia dito para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele foi criado santo e feliz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aqui, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Havia uma sentença de morte sobre a desobediência do homem. E ele estava avisado disso, e ele tinha condições espirituais, morais, e intelectuais, racionais, de ouvir, atender e obedecer ao mandamento divino. Era chamado o pacto da criação ou o pacto das obras. O homem tinha toda a condição de obedecer, mas não obedeceu. E caiu do estado em que fora criado. Então, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, ele então, também voltando para o homem, diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes para o pó, porque do pó foste tomado. E depois a Bíblia vem explicando esse conceito de morte. E no Antigo Testamento a palavra morte é de um radical que quer dizer separação. É a alma que separou do corpo. É o parente que separou do seu ente querido. E até Salomão poetiza a morte de uma forma muito dura e fala o seguinte: até que você é recolhido à sepultura e o corpo volta à terra como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. De forma que a morte sempre foi um terror para os homens. Quando Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, ele escreveu num contexto pagão, onde as pessoas tinham todo tipo de misticismo com a morte, todo tipo de crendice popular, todo tipo de medos em torno da morte. A morte gerava um grande terror no coração das pessoas, e foi a mensagem do Evangelho, do cristianismo, que trouxe à morte um tempero, se é que podemos falar assim. Até hoje as pessoas são muito ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos que morrem. Por exemplo, tem o dia de finados, muitas pessoas acham que tem que ir no túmulo, colocar flor, colocar vela, iluminar o caminho daquele que já partiu. Parece que se a pessoa não vai no túmulo naquele dia, prestar alguma homenagem aos entes queridos, parece que é um desrespeito, uma desconsideração. Então eu quero te explicar algumas coisas sobre isso aqui de forma prática. Paulo está dizendo: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Meu querido telespectador, quando um parente nosso morre, e quando nós também morremos, a morte física, todos nós vamos passar por ela, a universalidade da morte, pode olhar aí, ninguém fica para semente, ela passou sobre todos porque todos pecaram. Então a morte é uma sentença divina que está sobre nós, e todos nós vamos passar por ela indiscutivelmente. É importante a gente estar preparado para o dia da nossa morte. A morte põe fim a todas as possibilidades, a morte física, a morte natural, ela põe fim a todas as possibilidades. No dia que nós morrermos, não há mais nada que nós podemos fazer por nós mesmos, nem fazermos pelos nossos entes queridos.
E também não há mais nada que eles podem fazer por nós. É grande ignorância achar que depois que a pessoa morre, nós ainda temos que estar fazendo alguma coisa por ele, ou que ele pode fazer alguma coisa por nós. Não. A palavra de Deus diz que o corpo volta à terra como era, porque o espírito já separou do corpo, ou a alma já separou do corpo. O corpo volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Não fica vagando nos ares, não fica aparecendo em terreiro nenhum, não fica aparecendo para parentes, para entes queridos, nada disso. O espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta à terra como era, porque tu és pó e do pó e ao pó tornará. Então, não tem essa questão de ficar aparecendo. Também não há nada que eu possa fazer para melhorar a condição do meu ente querido que já partiu. E como não há nada que ele também possa fazer por mim que ficou. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, porque ele morreu e ressuscitou, está vivo. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas um parente que já partiu não é mediador entre Deus e nós, é somente Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Pode nos representar. Morreu e ressuscitou, subiu aos céus, está vivo. Ele é o único mediador, o único que tem essa natureza e o único que está nesta condição hoje. Então é bom nós atentarmos para isto. O último dever que nós temos para um ente querido é sepultá-lo. O último dever que nós temos com um ente querido nosso que já morreu é levá-lo até o túmulo e sepultar na esperança de que dali ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, na certeza. Porque você sepultando ou não o seu ente querido nessa certeza, ele vai ressuscitar do mesmo jeito, no último dia. Todos ressuscitarão. Então, quando você for sepultar um ente querido, levar até o túmulo, lembra que dali ele vai ressuscitar no dia que Cristo voltar. Mas não há mais nada que você possa fazer por ele, além de sepultá-lo. Todos nós, com a maioria das nossas famílias, tem os chamados túmulos de família. É importante, é uma extensão do patrimônio da família. É um local que nós precisamos de ter para sepultar os nossos entes queridos e até já deixar a nossa vaga reservada lá, porque de um momento para o outro nós também vamos ser depositados ali. Então é importante você saber que deve manter esse túmulo limpo, deve cuidar dele como você cuida de um patrimônio de família. Mas não aquela obrigação de ir lá fazer qualquer homenagem ao que já morreu. A verdadeira homenagem àqueles que já morreram, e essa muitos não fazem. Eu vejo pessoas chorando demais no velório porque não honrou um pai e uma mãe, por exemplo. A Bíblia diz aos filhos: honra teu pai e a tua mãe. Não honrou o pai e a mãe? Não tem choro, não tem coroa, não tem vela que vai substituir isso. Por mais que você queira ir visitar um túmulo no dia de finados, não vai substituir se você não honra seu pai e sua mãe. Tem mais. Não é só honrá-lo enquanto eles estão vivos, não. A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. Até quando? Honrar pai e mãe significa: eu nunca farei algo que possa trazer desonra à minha casa paterna. Imagina que seu pai e sua mãe já estão sepultados lá no túmulo. Você acha que fazer alguma coisa no dia dos finados vai substituir a honra que você deve a ele, mesmo ele já tendo morrido, de jamais fazer qualquer coisa errada, qualquer coisa imoral, que venha trazer desonra à sua casa paterna, mesmo ele já tendo morrido? Não, jamais. Então o morto não aparece para vivo, o espírito volta a Deus que o deu e a alma, e o corpo vai para a terra, para o pó, porque tu és pó e ao pó tornará, ou é cremado, enfim, de alguma forma. Mas Paulo está dizendo: eu não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A morte física põe fim a todas as oportunidades, inclusive de você acertar sua vida com Deus.
Você deve acertar sua vida com Deus agora, enquanto você está vivo. A palavra de Deus diz: hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Porque depois que morre não tem mais jeito. Diz assim as Escrituras: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, observa a cena, é uma cena de velório. Terminou o velório, nós levamos o ente querido para o cemitério. Chega lá no cemitério, nós depositamos ele num túmulo. Dali do túmulo, todos nós voltamos para casa e ele fica sozinho ali. Meu querido, dali para frente é você e Deus somente. Até ali nós ainda estamos, mesmo o nosso corpo, que já não estamos mais ali, que o Espírito já voltou a Deus que o deu, mas o nosso corpo ainda está ali na companhia da nossa família. Mas a partir do momento que ele é colocado no túmulo, dali para frente é você e Deus sozinho. E não adianta depois dizer assim: não, vai ter uma segunda chance, ou no purgatório, ou no milênio, ou quando Cristo voltar, ou não sei o que. Não tem segunda chance. Ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então atente para isto. A morte física põe fim a todas as oportunidades. E o último dever que nós temos com o ente querida, com seu corpo, é depositá-lo no túmulo. E com a sua memória é honrar um pai, uma mãe, é honrar o marido, a esposa, é vivermos honestamente na sociedade, porque para isso não tem substituição. Então pense nisto, porque depois Paulo vai dizer assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que mediante Jesus, que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. No dia que Cristo voltar, todos os mortos, os nossos entes queridos e nós, se já tivermos morrido também, ressuscitarão. Justos e ímpios ressuscitarão para o juízo de Deus que virá sobre a terra. E os que estiverem vivos serão transformados, como se morresse e ressuscitasse na mesma hora, num piscar de olhos. Então, nós devemos estar preparados. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, nós não devemos ser ignorantes com respeito aos que dormem. Não há mistério sobre a morte. A morte física é tão natural quanto o nascimento. Quando a pessoa chega neste mundo, ele chega pelo nascimento. Quando ele parte deste mundo, ele parte através da morte. Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Porque se você não estiver preparado para encontrar com Cristo, não há nada que poderá fazer com você ou por você depois da sua morte. Nem você mesmo, nem os que ficarem. Então pense nisto, acerta a sua vida com Deus, o arrependimento dos seus pecados e a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é a forma que Deus deixou para nós acertarmos a nossa vida com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões.
Não percam as promoções de livros e bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui ao momento final do nosso programa. Eu quero orar com você e com a sua família neste momento de oração, momento de falarmos com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a bênção do dia, a bênção da vida, a bênção do Evangelho e a bênção da salvação que temos em Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador. Muito obrigado, a Deus, por esta grande bênção de ter mandado Jesus, o Teu Filho, para morrer na cruz para nos salvar. E todo aquele que arrepende dos seus pecados e crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem a salvação e a vida eterna, que o Senhor mesmo diz: o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Ó Deus, que este meu telespectador agora possa confiar no Senhor de todo o coração, arrepender dos seus pecados e acertar a sua vida com o Senhor hoje, não esperar a morte, porque a morte coloca fim a todas as oportunidades. E depois vai lembrar de quantas oportunidades perdidas e que não foram aproveitadas. Portanto, que o Senhor dê graça ao coração de cada um deles agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família Douradense. Nossa vida vem, pois, transformar.